Atos, capítulo 21. E quando aconteceu de termos saído deles, e navegado, percorremos diretamente, e viemos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. E tendo achado um navio que passava para a Fenícia, nós embarcamos nele, e partimos. E tendo Chipre à vista, e deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e viemos a Tiro, porque o navio tinha de deixar ali sua carga. E nós ficamos ali por 7 dias, e achamos aos discípulos, os quais diziam pelo Espírito a Paulo, que não subisse a Jerusalém. E tendo passado ali aqueles dias, nós saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as casas deles. E nós, acabada a navegação de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e tendo saudado aos irmãos, ficamos com eles por um dia. E no dia seguinte, Paulo e nós que estávamos com ele, saindo dali, viemos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, nós ficamos com ele. E este tinha 4 filhas, que profetizavam. E ficando nós ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágabo. E ele, tendo vindo a nós, e tomando a cinta de Paulo, e atando-se os pés e as mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém atarão ao homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E nós, tendo ouvido isto, rogamos a ele, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: O que vós estáis fazendo, ao chorarem e afligirem o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser atado, mas até mesmo para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como ele não deixou ser persuadido, nós nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, nós nos arrumamos, e subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, trazendo consigo a um certo Mnason, cipriota, discípulo antigo, com o qual íamos nos hospedar. E quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco à casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E tendo saudado, ele lhes contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por meio do trabalho dele. E eles, ao ouvirem, glorificaram ao Senhor, e lhe disseram: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da lei. E foram informados quanto a ti, que a todos os judeus, que estão entre os gentios, que tu ensinas a se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes. Então o que se fará? Em todo caso a multidão deve se ajuntar, porque ouvirão que tu já chegaste. Portanto faça isto que te dizemos: temos 4 homens que fizeram voto. Toma contigo a estes, e purifica-te com eles, e paga os gastos deles, para que rapem a cabeça, e todos saibam que não há nada do que foram informados sobre ti, mas sim, que tu mesmo andas guardando a lei. E quanto aos que creem dentre os gentios, nós já escrevemos, julgando que nada disto guardasse, a não ser somente que se abstenham do que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e do pecado sexual. Então Paulo, tendo tomado consigo aqueles homens, e purificando-se com eles no dia seguinte, entrou no templo, anunciando que já estavam cumpridos dos dias da purificação, quando fosse oferecida por eles, cada um sua oferta. E tendo os 7 dias quase completados, os judeus da Ásia, vendo, tumultuaram a todo o povo, e lançaram as mãos sobre ele para o deterem, clamando: Homens israelitas, ajudai-nos, este é o homem que por todos os lugares ensina a todos contra o nosso povo, e contra a lei, e contra este lugar, e além disto, ele também pôs gregos dentro do templo, e contaminou este santo lugar. Porque antes eles tinham visto na cidade a Trófimo junto dele, ao qual pensavam que Paulo tinha trazido para dentro do templo. E toda a cidade se tumultuou, e houve um ajuntamento do povo, e tendo detido a Paulo, trouxeram-no para fora do templo, e logo as portas foram fechadas. E eles, procurando matá-lo, a notícia chegou ao comandante e aos soldados, de que toda Jerusalém estava em confusão. O qual, tendo tomado logo consigo soldados e centuriões, correu até eles. E eles, vendo ao comandante e aos soldados,
pararam de ferir a Paulo. Então o comandante, tendo se aproximado, prendeu-o, e mandou que ele fosse atado em 2 correntes, e perguntou quem ele era, e o que ele tinha feito. E na multidão clamavam uns de uma maneira e outros de outra maneira, mas como ele não podia saber com certeza por causa do tumulto, ele mandou que o levassem para a área fortificada. E ele, tendo chegado às escadas, aconteceu que ele foi carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia, gritando: "Tragam-no para fora!" E Paulo, estando perto de entrar na área fortificada, disse ao comandante: "É permitido a mim te falar alguma coisa?" E ele disse: "Tu sabes grego? Por acaso não és tu aquele egípcio, que antes destes dias tinha levantando uma rebelião, e levou ao deserto 4.000 homens assassinos?" Mas Paulo lhe disse: "Na verdade eu sou um homem judeu de Tarso, cidade não pouca importância da Cilícia, mas eu te rogo para que tu me permitas falar ao povo." E tendo-lhe permitido, Paulo pôs-se de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo, e tendo havido grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: